16 de janeiro. Dê o seu tudo a Deus. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga ao Senhor a minha alma. Não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos, e Ele lhe perdoará todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Salmo 103, versículo de 1 a 3, na NVI. A pequena palavra tudo é usada cerca de 5.000 vezes na Bíblia. Algumas vezes mais, algumas vezes menos, dependendo da versão que você está lendo. É uma palavra pequena que significa muito. No entanto, prestamos pouca atenção a ela. Se lermos uma passagem da Bíblia que contém a palavra tudo e ignoramos o tudo, isso muda todo o contexto da passagem. A palavra tudo nos leva ao infinito. Onde acaba tudo? Até onde vai e o que ele inclui? Jesus é o Senhor de tudo. Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso e suficiente Salvador. Todas as bênçãos fluem dele. Ele é tudo o que precisamos. Dizemos com frequência que Deus é o nosso tudo. Mas será que já paramos para entender verdadeiramente o impacto dessa pequena palavra? Tudo não deixa nada de fora do controle de Deus. Deus sabe todas as coisas. Ver em João capítulo 21, versículo 17. Não perca o todas dessa frase. Ele conhece o fim desde o começo. Portanto, ele deve conhecer tudo o que está no meio. Ele também tem todo o poder, toda a autoridade. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. E ele enche tudo em todo lugar, com a sua presença. Ver Mateus capítulo 28, versículo 18. Efésios capítulo 1, versículo 21 ao 23. Ele vê tudo, ouve tudo e está em todo lugar, o tempo todo. Se essas coisas são verdade, então por que ainda nos preocupamos e ficamos ansiosos? Por que ficamos emocionalmente angustiados quando temos um problema ou as coisas não acontecem do jeito que imaginamos? Deve ser porque realmente não acreditamos que Ele tem todo o poder, sabe todas as coisas e nos ama com todo o amor que existe no universo. Quantos dos nossos pecados Ele perdoa? Ele perdoa alguns, a maioria ou todos? A Bíblia diz que Ele perdoa todos. Ele continuamente nos purifica de toda a injustiça. É uma dessas coisas. Para todo o sempre é sempre. Deus não colocou os nossos pecados de lado para poder dar uma olhada neles ocasionalmente. Ele os removeu completamente. Ver em Salmo 103, versículo 12. Confie nele. Tudo não deixa nada de fora do controle de Deus. Portanto, entregue todos os seus problemas e preocupações a Ele. Dê a Ele o seu tudo. E você pode confiar que Ele será o seu tudo em tudo. 17 de janeiro. Não há nada que Deus não possa lhe dar. Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Pois todas as coisas são possíveis a Deus.
Marcos capítulo 10, versículo 27. Se não existe impossibilidade, então podemos viver em vitória constante, e nada pode nos ameaçar ou fazer com que tenhamos medo do futuro. Tudo o que está dentro da vontade de Deus será realizado no seu modo e no seu tempo. A vida é pesada demais para nós. Existe alguma coisa que simplesmente não conseguimos suportar? Não de acordo com Deus, pois ele diz, por intermédio do apóstolo Paulo, que podemos todas as coisas em Cristo, que é a nossa força. Estamos prontos para o que der e vier, e somos aptos para qualquer situação, por meio daquele que infundiu dentro de nós a força interior. Filipenses 4:13. Antes de permitirmos que Deus seja o nosso tudo em todos, geralmente temos de descobrir da maneira mais difícil que não podemos fazer tudo sozinhos. A maneira mais difícil significa continuarmos tentando e falhando, vez por vez, até admitirmos a nossa total dependência de Deus. Essa pode ser uma longa e dolorosa jornada. E alguns nunca chegam ao fim de si mesmo, mas para aqueles que o fazem é o começo de uma vida com a alma em descanso. Eles sabem que não podem fazer tudo, mas também sabem que Deus pode, e decidem que observar Deus fazer o que precisa ser feito como somente Ele pode fazer será divertido. Amo contemplar Deus trabalhar. Esse é um dos meus maiores prazeres na vida. Se sabemos que Deus está mantendo o universo girando adequadamente a cada segundo de cada dia, por que duvidaríamos que Ele pode cuidar de nós? Ele tem todo o poder, toda a autoridade, toda a sabedoria e nos ama com um amor perfeito, que por nós é prometido incondicionalmente e para sempre. Você está dependendo dele em todas as situações? Você acredita que Deus é bom e que ele quer ser bom para você? Coloque a sua fé nele e entre no seu descanso. Confie nele. Você acredita que Deus tem o poder para ajudar você e que, por ter toda a sabedoria, ele sabe exatamente o que fazer e quando fazer? Dependa dele completamente e confie nele para lhe dar a força para fazer o que você precisa fazer, enquanto espera nele para fazer o que só ele pode fazer. 18 de janeiro. Você não precisa se preocupar. Lançando sobre ele todos os seus cuidados, todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações de uma vez por todas, porque ele se importa com vocês afetuosamente e cuida de vocês cuidadosamente. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Preocupar-se é totalmente inútil. Vivi a maior parte da minha vida cheia de preocupações. Por isso sei o quanto ela pode ser uma grande fortaleza em nossas vidas. Também sei que esse é um mau hábito, que não é quebrado facilmente. Mas se sabemos que todas as coisas são possíveis com Deus, então é possível vivermos livre da preocupação, da ansiedade e do medo. Se você está disposto a abrir mão de se preocupar,
será capaz de entrar em uma atitude de celebração. Você pode confiar em Deus e desfrutar a vida enquanto Ele resolve os seus problemas. Nada está fora do controle de Deus. Portanto, na verdade, não existe nada para se preocupar. Quando começamos a olhar a preocupação de uma maneira realista, vemos o quanto ela é totalmente inútil. Nossa mente gira indeterminavelmente em torno de um problema, procurando resposta que só Deus tem. Podemos ponderar a respeito de algumas coisas e pedir sabedoria a Deus, mas não temos a permissão dele para nos preocuparmos. Ponderar acerca de algumas coisas em Deus é algo que se faz em paz, mas preocupar-se pode ser um tormento. Quando nos preocupamos, atormentamo-nos. Podemos orar e pedir a Deus para nos ajudar a não nos preocuparmos. Mas, finalmente, precisamos optar por colocar nossos pensamentos em outra coisa, que não seja os nossos problemas. A recusa em se preocupar é prova de que confiamos em Deus, e isso o libera para trabalhar em nosso favor. Pergunto-me, quanto do nosso tempo mental é passado nos preocupando, racionalizando e temendo? Possivelmente mais do que gastamos em qualquer atividade. Em vez de meditar em nossos problemas, vamos escolher meditar no alcance do poder de Deus. Ele diz que você pode lançar nele todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, de uma vez por todas, porque ele cuida de você. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Vamos entender o quanto é ilimitado é o seu poder e confiar nele para fazer o que nós não podemos fazer. Confie nele. O que tem preocupado você? Acredita que Deus cuidará de você? Fará o que você não pode fazer e trabalhará para que cada situação coopere para o seu bem? Então dê permissão a si mesmo para parar de se preocupar. Torne a sua confiança nele mais poderosa que as suas preocupações. 19 de janeiro. Como encontrar descanso na sua alma? Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subside. Ele é a cabeça do corpo, que é a Igreja. É o princípio e o primogênito, dentre os mortos, para que tudo tenha a supremacia. Colossenses 1, versículos 17 e 18, da NVI. Quando damos a Deus o nosso tudo, estamos na verdade dizendo a Ele: Deus, seja feita a tua vontade e não a minha. Essa é a única maneira de viver com a nossa alma descansada. Do contrário, estaremos sempre lutando com alguma situação que não está se desenvolvendo como queremos. O apóstolo Paulo pediu àqueles a quem ele ensinava que dedicassem todos os seus membros à faculdade a Deus, para a vontade e uso dele. Ver Romanos capítulo 12, versículo 1. Se recusarmos a fazer isso, Deus encontrará um vaso submisso, outra pessoa, por meio de quem ele possa trabalhar, e nós perderemos o melhor dele para nossas vidas. Pense em Noé,
Por que Deus escolheu Noé e sua família para serem salvos na arca durante o dilúvio? O que havia de tão especial neste homem? A Bíblia diz que Noé fez segundo tudo o que Deus havia lhe ordenado. Talvez Noé não tenha sido a primeira pessoa a quem Deus pediu para construir a arca, mas tenha sido aquele que estava disposto a dar o seu tudo a Deus. E Noé foi ricamente abençoado por causa da sua confiança em Deus. Duvido que Noé entendesse o que Deus estava lhe pedindo para fazer, quando exigiu que ele construísse uma arca para um futuro dilúvio. Noé deve ter sido alvo de piadas naquela região. Estou certa de que a sua obediência feriu a sua reputação junto aos homens. Você está disposto a obedecer a Deus se a sua obediência ferir a sua reputação? Deus não está necessariamente procurando pessoas com habilidades impressionantes, mas Ele procura disponibilidade e alguém que esteja disposto a simplesmente fazer tudo o que Ele lhe pedir. Se erguermos nossas mãos a Deus e dissermos: Estou disponível a fazer o que tu queres que eu faça, teremos paz e alegria à medida que caminhamos pela vida. Confie nele. Deus lhe pediu para fazer alguma coisa, mas você está hesitando em dar a ele o seu tudo. Não se preocupe com o que os outros pensem. E não se preocupe se isso parecer estar além da sua capacidade. Faça tudo o que você puder fazer e confie em Deus para fazer o restante. 20 de janeiro. Deixe a alegria entrar em sua vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, versículo 5. Parte da disciplina que impomos a nós mesmos pela celebrar a vida é recusamo-nos a viver lamentando. Há um tempo que lamentamos, mas não devemos permitir que isso se torne um modo de vida. A Bíblia diz que o choro, o luto, dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Há situações que acontecem na vida que precisam ser planteadas, mas a alegria sempre retorna para equilibrar as coisas. Precisamos deixar que a alegria volte às nossas vidas, depois de tempos de tristeza, e não nos sentimos culpados por desfrutar a vida, depois da decepção ou mesmo da tragédia. Há tempo para chorar e tempo para se alegrar, mas não devemos viver em um estado de pesar. Faz parte da vida saber lidar adequadamente com a tristeza e a decepção. Não podemos evitá-las e não devemos negar as emoções que acompanham a perda de qualquer espécie. Mas podemos nos recuperar. Fiquei entristecida quando soube que um funcionário de confiança estava furtando o nosso ministério. Mas alegrei-me, porque Deus trouxe o fato à luz, e ele foi descoberto. Passo um tempo de luto quando as pessoas que amo morrem, mas também posso me alegrar porque elas conhecem Jesus e estão vivendo a eternidade com Ele. Fico triste quando percebo que deixei que uma área da minha vida ficasse desequilibrada,
pela falta de disciplina. Mas posso me alegrar porque agora vejo a verdade e estou de volta aos trilhos. Para todo planto existe um motivo para celebrar, que vem com uma forma de compensação. E embora o luto seja adequado e seja até parte da nossa cura, ele não pode durar para sempre. Não podemos viver em um estado de lamentação por fatos que aconteceram e que não podem mudar. Em Cristo há sempre um lugar para novos começos, e essa é uma boa notícia, digna de ser celebrada. Confie nele. Se você está em um período de lamentação, permita-se viver esse sentimento, mas não fique preso a eles. Confie que Deus tem um plano para você e Ele quer que você tenha alegria pela manhã. 21 de janeiro. Desfrute a sua vida diária. Eis o que vi, que é bom e apropriado, comer e beber, e gozar de todo o trabalho no qual trabalhou sob o sol, em todos os dias que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Também todo homem a quem Deus deu riqueza e bens, e o poder para desfrutá-los e para aceitar a porção que lhe foi designada, e gozar do seu trabalho. Este é o dom de Deus para ele. Eclesiástico 5, versículos 18 e 19. Quero que você observe as palavras, a porção que lhe foi designada, na passagem citada. O que o autor eclesiástico está comunicando basicamente aqui é essa mensagem: desfrute sua vida. Pegue a porção que lhe foi designada. Na vida, desfrute-a. Em outras palavras, abrace a vida. A personalidade, os pontos fortes e fraquezas, a família, os recursos, as oportunidades, as qualidades físicas, as habilidades, os dons e a singularidade que Deus confiou a você. A única vida que você pode desfrutar é a sua própria. Essa declaração pode parecer tão óbvia que é desnecessária, mas pense nisso. Uma das principais razões pelas quais muitas pessoas não desfrutam as suas vidas é porque não estão felizes com a vida que têm. Quando falo com elas a respeito de desfrutarem suas vidas, o primeiro pensamento que costumam ter é: eu desfrutaria a minha vida se eu tivesse a sua vida, Joyce. Em vez de abraçar a realidade de suas próprias vidas, essas pessoas passam o tempo pensando: eu gostaria de me parecer com fulana de tal. Gostaria de ter o emprego do fulano de tal. Eu gostaria de estar casada. Gostaria que o meu casamento não fosse tão difícil. Gostaria de ter filhos. Gostaria que os meus filhos crescessem. Gostaria de ter uma casa nova. Gostaria de não ter uma casa tão grande para limpar. Gostaria de ter um grande ministério. A verdade dessa questão é que o primeiro passo para desfrutar nossas vidas diárias é sermos gratos pela vida que nos foi dada. Não devemos permitir que a inveja nos torne ausentes de nossas próprias vidas, porque queremos o que as outras pessoas têm. Você precisa pegar o que tem e decidir que vai fazer o melhor que puder com isso. O que você está fazendo com aquilo que lhe foi dado? Confie nele.
Deus está lhe pedindo para ser fiel à sua vida, e não à vida de outra pessoa. Confie que Deus sabe o que está fazendo quando deu sua vida a você. 22 de janeiro. O melhor conselho que eu posso lhe dar. Ouça as instruções e seja sábio, e não a recuse nem negligencie. Provérbios capítulo 8, versículo 33. O melhor conselho que eu poderia lhe dar é que você viva a sua vida de acordo com a verdade da palavra de Deus, que está na Bíblia. Creio que deveríamos honrar a palavra de Deus em nossas vidas e dar a ela um lugar de prioridade todos os dias. Fazemos isso lendo e estudando a palavra de Deus e seguindo-a da melhor fórmula possível. A partir de uma perspectiva pessoal, posso dizer honestamente que amo a palavra de Deus. Nada na terra me transformou como ela. Não apenas como uma mestra ou uma ministra, mas como uma seguidora de Cristo. A Bíblia tem a sabedoria que você necessita para cada questão que enfrentará ao longo da vida. Ela não lhe dirá exatamente onde passar as férias no próximo ano, ou que cor de tinta você deve usar para pintar a sua casa, mas lhe transmitirá princípios para uma vida reta, um pensamento reto, sabedoria e fé. Ela o instruirá para o meio de uma história de homens e mulheres que viveram há muito tempo, mas que enfrentaram muitos dos mesmos desafios humanos e lutas nos relacionamentos que você e eu enfrentamos hoje. As passagens bíblicas encorajam você a perseverar, lhe inspirarão a vencer, lhe ajudarão a tomar boas decisões e lhe ensinarão a ouvir e a obedecer à voz de Deus. Sempre fico triste quando encontro uma pessoa que vê a Bíblia como um livro ultrapassado e irrelevante. Sim, suas palavras têm séculos de idade, mas em vez de serem antiquadas ou obsoletas, elas são antigas verdades que resistiram ao teste do tempo e foram provadas, vez por vez após vez. As palavras da Bíblia estão vivas, elas estão repletas do poder de Deus. Elas são tão reais e aplicáveis hoje quanto sempre foram. E em nosso mundo atual, precisamos desesperadamente estar firmados nesse tipo de verdade divina. A Bíblia não apenas destina-se aos pregadores e às pessoas da igreja. Ela é um livro para todos em todas as jornadas da vida. Ela é espiritual, mas também é extremamente prática. Confie nele. Você está confiando em Deus para transformá-lo à medida que você medita em sua palavra? Cite um pensamento, hábito, atitude específico que mudou nos últimos 30 dias por causa do que Deus lhe mostrou na sua palavra.